Hoje vamos atravessar um dos ensinamentos mais profundos e incompreendidos de todos os tempos. Quem é Jesus Cristo segundo a revelação mística do Horizonte de Neville Goddard? Não como um personagem histórico, mas como o plano eterno de Deus implantado dentro de cada ser humano. Prepare-se para ouvir uma explicação capaz de dissolver as antigas, abrir novos específicos e revelar o Cristo em você, não como alguém vindo de fora, mas como aquilo que nasce no seu próprio interior. Respire fundo. E venha comigo para esse mergulho na verdade que liberta. Mas antes de prosseguir, deixe seu like, comente e compartilhe nossos conteúdos. Inscreva-se no canal, isso me ajuda a fazer o canal crescer e a chegar a mais pessoas. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos. Embora apenas alguns estejam ensinando este maravilhoso princípio atualmente, muitos outros o seguirão, e como o mundo cristão crê em um homem, esta pergunta será feita repetidamente. Vocês não creem que um homem chamado Jesus Cristo caminhou sobre a terra? Espero poder esclarecer este ponto para vocês esta noite. Ouçam estas palavras das Escrituras. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A tua palavra é a verdade. E falando de Jesus Cristo, o seu nome será chamado a Palavra de Deus. Aqui vemos que ele tem um nome, portanto é uma pessoa, mas ele é a palavra, a verdade que liberta o homem. Confessando que veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, no capítulo 6 do livro de João, ele declara: Esta é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Ora, não existe verdade, ou mentira, que não tenha um homem como a gente, pois é preciso um homem para expressar tanto uma mentira quanto uma verdade, e Jesus Cristo é chamado de verdade. Portanto, quando lhe perguntarem: Você não acredita que um homem único nasceu em 4 antes de Cristo e recebeu o nome de Jesus Cristo? Responda desta forma: Jesus Cristo não é um homem, mas o plano de salvação de Deus. Um dos relatos mais tristes e comoventes da Bíblia encontra-se no livro de Samuel. O filho de Davi, Absalão, rebelou-se contra ele e tentou tomar o reino. Durante toda a batalha, porém, Davi perguntava repetidamente: Como está o rapaz, Absalão? E quando recebe a notícia da morte de Absalão, sobe ao quarto sobre o portão de Jerusalém e chora, exclamando: Ó Absalão, meu filho, meu filho! Quem me dera ter morrido em teu lugar? Ó Absalão, meu filho, meu filho! Este é um prenúncio, ainda que não totalmente conclusivo ou imediatamente evidente, da história narrada no Novo Testamento. No Novo Testamento, encontramos que Deus Pai faz aquilo que Davi tanto desejava fazer. Ele ansiava por dar a própria vida para restaurar seu filho, mas não podia fazê-lo, pois somente Deus pode dar a vida para salvar seu filho. Dirigindo-se à humanidade, Blake colocou estas palavras na boca de Jesus: Não temas. A menos que eu morra, tu não poderás viver. Mas se eu morrer, ressuscitarei e tu comigo. Amarás alguém que nunca morreu por ti? Ou morrerias por alguém que não morreu por ti? E se Deus não morresse pelo homem, e não se entregasse eternamente pelo homem, o homem não poderia existir. Deus morreu esvaziando-se de sua divindade. Ele não finge estar morto, mas torna-se, de fato, o próprio sopro de vida de cada criança nascida de mulher. Agora, caminhando no esquecimento do homem, Deus preparou um plano para o seu retorno, um plano pelo qual todos serão redimidos. Este plano de redenção é Jesus Cristo, mas, por ser personificado, o homem assumiu o papel de veículo que transmitia a instrução, e o de agente que expressava a grande verdade, em vez de usar a própria verdade. Se a verdade precisa ser expressa, é necessário um indivíduo para fazê-lo. Portanto, quando a história da redenção se desenrola em um homem, ele relata sua própria experiência. Agora nos é dito: Todo aquele que vê e crê no Filho tem a vida eterna. As palavras ver e conhecer são as mesmas em hebraico e grego, então, se esta noite eu descrever em palavras o plano da salvação, estarei mostrando a vocês o Filho de Deus. Isso não significa necessariamente que vocês entenderão o que estou dizendo e acreditarão em mim, por isso a declaração é feita.
A todo aquele que vê o Filho e crê. Espero que esta noite eu consiga explicar com tanta clareza que todos possam acompanhar, entender e aceitar o que eu digo. Jesus Cristo não é um homem. Ele não é uma pessoa, mas o plano de redenção de Deus, que precisa ser descoberto e compreendido. Para entrar neste mundo, é preciso ter um corpo de carne e osso, contudo, nos é dito que carne e sangue não podem entrar no reino dos céus. É preciso um corpo espiritual para entrar nesse reino, e minhas palavras são espírito. Se eu lhes contar uma história que muitos nesta plateia já vivenciaram, e vocês aceitarem, vocês também experimentarão a verdade que os libertará. Nenhum homem pode libertá-los. Este homem chamado Neville é simplesmente um agente que expressa a verdade. Não basta que vocês apenas a compreendam. Vocês precisam crer não em Neville, mas na verdade que ele expressa desta plataforma e de seus livros. Se eu mentir e vocês acreditarem no que eu digo, não poderão provar e permanecerão escravos. A dor prometida ao mestre que ousa mentir e enganar aqueles que nele confiam. Leiam no Evangelho de Tiago. Estou lhes contando o que vivenciei, portanto não posso mentir. Jesus Cristo, a história da salvação de Deus, se cumpriu em mim. Experimentei o nascimento, a descoberta de Deus, que é Davi, a divisão do templo que é o próprio corpo, a ascensão do Filho do Homem ao céu, e a descida da pomba. A maioria das pessoas no mundo não aceitará minha história, pois querem uma pessoa de fora como seu salvador pessoal. Esta noite, muitos que enfrentam sua inevitável partida deste mundo esperam encontrar o que chamam de seu Salvador, mas seu Salvador é um plano de salvação que é o próprio Deus. Quando lhe fizerem essa pergunta e insistirem em uma resposta de sim ou não, peça-lhes que venham conversar com você e reflitam da seguinte maneira: você acredita nas Escrituras? Vamos ao capítulo 11 de Mateus e leiamos a história de João Batista. Disse dele: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Agora, pergunto, Jesus Cristo é um homem de carne e osso? Então ele não é maior do que João Batista. Você não acredita nisso? Bem, foi Jesus Cristo quem disse que ninguém nascido de mulher é maior do que João Batista. Se você insiste que Jesus Cristo nasceu de mulher e, portanto, neste mundo, é de carne e osso, então ele não é maior do que João Batista. Aliás, se você insiste que Jesus Cristo é um homem de carne e osso, e o menor no reino dos céus é maior do que João, então ele não é também maior do que Jesus Cristo? O plano de salvação de Deus é um drama inteiramente sobrenatural e não tem nada a ver com qualquer criança que tenha vindo, ou venha, do ventre de uma mulher. Sua história se passa em uma esfera completamente diferente, pois o homem nasce do seu próprio crânio. Esse é o nascimento do alto. Há um maravilhoso ocultamento de Cristo nos capítulos 6, 8, 18 e 19 do Evangelho de João. Não é este o filho de José? Como pode ele agora dizer: desci do céu? Ele é filho de José aos olhos de centenas de milhões de pessoas, mas Jesus não faz essa confissão. Em vez disso, ele nos diz: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e o céu está dentro. Como Jesus pode ter sido enviado do céu e ser filho de José se José era um homem mortal? No 8º capítulo de João, perguntam-lhe: quem é o teu pai? E ele respondeu: não conheceis nem a mim nem ao meu pai, porque, se me conheceis a mim, conheceríeis também ao meu pai. Em outras palavras, se conhecêssemos Cristo no verdadeiro sentido da palavra, não perguntaríamos, porque saberíamos que ele é você mesmo. Saberíamos. Aquele a quem vocês chamam de Deus é o meu Pai. Eu conheço o meu Pai, e vocês não conhecem o seu Deus. Encontraremos a natureza oculta de Cristo por todo o Evangelho de João. E embora seja necessário um homem para expressar o plano de Deus, Cristo não pode ser visto por olhos mortais. Ele só pode ser conhecido e experimentado como o plano da salvação. Aquele que expressou a verdade compareceu perante Pilatos, que lhe perguntou: quem és tu e de onde vens? E como ele não respondeu, Pilatos disse:
Não sabes que tenho poder para te libertar ou para te crucificar? Então a verdade respondeu: Não tens poder algum sobre mim, a menos que te seja dado do alto. Esta palavra traduzida como do alto é anotem, traduzida no capítulo 3 de João como: É necessário nascer do alto. O mundo dele não é este mundo, pois ele não disse: Eu não sou deste mundo? O drama se desenrola em um mundo completamente diferente, e o que compartilho com vocês é aquilo que vivenciei nesse outro mundo. Agora, gostaria de compartilhar uma experiência que me foi relatada recentemente. A senhora escreve: No domingo passado à noite, senti sua presença tão forte que me sentei esperando vê-lo. Em vez disso, tudo o que vi foram luzes piscando como vagalumes. Então fui para a cama e este é o meu sonho. Eu estava assistindo ao meu gravador, observando a fita passar de um carretel para o outro, quando me lembrei de que, se eu interrompesse a atividade que observava em minha mente, ela congelaria. Imediatamente interrompi a atividade em minha imaginação e o carretel parou de se mover. Percebi que, no instante em que fiz isso, algo em mim se abriu e se expandiu, mas eu não conseguia iniciar o carretel novamente até que contraísse meus sentidos. Isso me fascinou, então fiz isso várias vezes, percebendo a cada vez que não conseguia iniciar a ação em meu estado aberto e expandido. Somente quando eu contraía meus sentidos mais uma vez é que o carretel começava a se mover, aparentemente independente da minha percepção. E quando acordei, fiquei desapontada porque não havia interrompido e iniciado pessoas, mas então percebi o significado do simbolismo do sonho e fiquei exultante mais uma vez. Só existe Deus. Deus no estado eterno de existência. Deus em procissão e Deus em retorno. Sua experiência noturna é um prenúncio de seu retorno à união consigo mesma. Ao vir ao mundo, ela cumpriu seu papel e agora experimenta o poder que todos exercerão na nova era, um poder completamente desconhecido para o homem. O homem tem medo de seus próprios pequenos dispositivos e pensa que eles podem destruir o universo, mas são apenas pequenos fogos de artifício. Talvez você tenha visto ontem no Los Angeles Times a notícia de que os astrofísicos do Caltech afirmam haver 100 bilhões de galáxias em nosso universo, cada uma contendo 100 bilhões de estrelas. No entanto, eles não encontram nada parecido com a nossa pequena Terra. A única coisa no universo que poderia abrigar este experimento biológico chamado homem está bem aqui, em nosso pequeno planeta, composto por um Sol e chamado Terra. Se você refletir sobre isso, sentirá uma grande satisfação. Todo o universo foi criado por um orgasmo de Deus para produzir este pequeno sistema. Você já viu o orgasmo de um homem ao microscópio? Bilhões de organismos vivos tentam imitar a imagem do homem, e apenas um obtém sucesso. Aqui está o orgasmo de Deus, e surge um sistema capaz de acolher seu experimento para criar o homem à sua imagem. Não há nada aqui que possa fazer isso. Deus teve que morrer para que o homem pudesse viver sabendo: Se eu morrer, ressuscitarei, e tu estarás comigo, pois se Deus não morresse pelo homem e se entregasse eternamente por ele, o homem não poderia existir. Quando Deus se fez homem, trouxe consigo o seu plano de salvação, chamado Jesus Cristo. As igrejas o organizaram e personificaram. Pintaram imagens dele e as colocaram nas paredes, mas isso não é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o plano eterno de salvação de Deus, expresso por um homem. Ninguém conhece os autores dos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João são nomes anônimos de homens que relataram suas próprias experiências. Personificando o Filho, chamam-no de Jesus Cristo, mas o homem, desconhecendo isso, não consegue discernir entre o Estado e seu ocupante, então ele toma o Estado e o adora. Jesus Cristo é o plano de salvação de Deus que se desdobra em um homem. Agora vocês darão continuidade ao trabalho quando eu partir e forem questionados sobre ele. Quando lhes perguntarem se acreditam que um homem chamado Jesus Cristo nasceu de Maria, viveu e foi crucificado numa cruz de madeira, contém-lhes a verdadeira história da salvação. Vocês podem, pois serão testemunhas. Terão nascido do alto. Terão encontrado Davi, que os chama de pai. Terão sido divididos em dois, ascendido aos céus e testemunhado a descida da pomba.
Quando tiverem vivenciado todas essas experiências, serão testemunhas da verdade da palavra de Deus. Como testemunhas, vocês são o fruto da árvore da vida na qual Jesus Cristo, como o plano eterno de Deus, foi crucificado. Os homens procuram essa árvore no tempo e no espaço, mas Blake nos diz: os deuses da terra e do mar buscaram na natureza essa árvore, mas sua busca foi em vão, uma cresce no cérebro humano. É ali que Jesus Cristo, o plano de salvação de Deus, está inserido. Enxertado ali, ele cresce e rompe nesses grandes eventos até atingir o clímax, que é a descida da pomba. Então, o homem em quem a erupção ocorreu permanecerá para contar sua experiência e encorajar seus irmãos. Depois, ele partirá, não para retornar a este mundo terrestre, mas para entrar naquela era chamada Reino dos Céus, onde exercerá um poder maior do que o sonho mais ousado do homem mortal. Quando o plano de salvação de Deus estiver completo, você terá retornado a si mesmo. Essa é a reunião divina. Então você saberá por experiência. Eu saí da consciência de ser o Pai e vim ao mundo ao tomar consciência de sua existência. Novamente, estou deixando o mundo e retornando à consciência de ser o Pai. Lembre-se, só existe Deus Pai. Este mundo não é um acidente, mas um plano para criar e expandir o poder criativo de Deus. Não há limite para a sua expansão, apenas um limite para a contração. O homem é esse limite. Ao assumir o limite da contração e a opacidade que é o homem, Deus se revela no homem para conhecer a translucidez e a expansão ilimitadas. Jesus Cristo é o plano de salvação de Deus. Quando você consegue visualizar isso claramente em sua mente, você está vendo o Filho de Deus, pois o plano de Deus é o seu Filho, chamado Jesus Cristo. Se você rejeita isso, você não crê em si mesmo. Todo o Evangelho de João fala sobre fé e a falta de crença em si mesmo. João conta uma história sobre si mesmo. Ele está expressando a verdade e personificando-a como um homem, e é a verdade que você deve adorar, não o homem. João o exorta: apegue-se à verdade, pois a verdade o libertará. Se você aceitar a palavra de Deus que permanece em você, conhecerá a sua verdade e será liberto. Mas se você disser: eu quero essa sabedoria, mas se eu pudesse descobrir como ele fez seus milhões, eu adiaria isso por um tempo e voltaria amanhã. Eu quero os milhões primeiro, eu lhe digo. Ó tolo, sua alma lhe será exigida esta noite. Amanhã eu o colocarei em uma esfera onde você terá seus milhões, mas terá que trabalhar para obtê-los. Não pense que, por estar desempenhando um papel nobre agora, você não possa passar para um ignóbil. Assim como um ator, você pode interpretar o papel de um rei no palco do tempo e do espaço esta noite, amanhã, ser escalado para o papel de um palhaço. Deus só age e existe em seres ou homens existentes. Somos escalados para um papel após o outro, até que a obra que nos propusemos a realizar seja concluída em nós. E, independentemente do que façamos agora, ou de nossa posição social ou intelectual, quando partirmos daqui, seremos escalados para os papéis apropriados. Isso eu sei por experiência própria. Tudo está feito e tudo é perfeito. Deus planejou tudo como aconteceu e como será consumado. Então, a vocês que ensinam agora e àqueles que virão depois, prestem atenção às minhas palavras, e vocês serão questionados. Vocês não acreditam em Jesus Cristo como um homem cuja mãe era Maria? Esta é uma pergunta que me fazem desde o início da minha carreira de ensino. Pouco antes de encerrar meu período de ensino em dezembro passado, um homem questionou minhas palavras, pois elas entravam em conflito com a concepção que ele tinha de Jesus Cristo. Ele o via como alguém de carne e osso e não conseguia abandonar essa ideia. Ele nunca mais voltou, mas isso é o cumprimento do capítulo 6 de João, pois quando as pessoas ouviram suas palavras, disseram: duras são estas palavras, e se retiraram, para nunca mais andar com ele. Estou apenas cumprindo as Escrituras. Digo a verdade como a experimentei e haverá aqueles, como esse senhor, que não andarão mais comigo. Ele não pode andar comigo enquanto crê em um Jesus Cristo físico, quando a minha concepção dele é a personificação da verdade, do plano de salvação de Deus. Essa verdade precisa ser expressa pelo homem, então um homem vem e a expressa.
É preciso aprender a deixar o homem em paz e se apegar à verdade, pois a verdade então se enraizará em você e se revelará dentro de você. Então você saberá quem Jesus Cristo realmente é, porque quando ele se revelar em você, tudo o que for dito sobre ele será experimentado por você. E quando você lê que Davi chamou Deus de meu pai, e Davi chama você de pai, então você não é Deus. Se for dito que o corpo de Deus foi dividido de cima a baixo, e isso acontecer com você, você não é Deus? À medida que esses eventos acontecem, toda a Bíblia se abrirá, e você verá a sabedoria de Blake quando ele disse: rios, montanhas, cidades, vilarejos, todos são você, pois na eternidade todos são homens. As Escrituras registram que o Monte das Oliveiras foi dividido, mas você saberá que foi o seu próprio corpo que foi dividido. Você descobrirá que é o Rio Jordão, pois não há nada além do homem. Quando você entrar na consciência de ser as montanhas, as aldeias e as cidades, você caminhará em seus céus e terra, pois tudo o que você vê, embora pareça exterior, está dentro de você, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Todas as montanhas das Escrituras estão dentro de você, assim como as cidades e as aldeias, independentemente de seus nomes. Você se torna a Jerusalém, a noiva que desce ao amanhecer. Sendo Deus, individualizado, você personificará o plano de salvação de Deus chamado Jesus Cristo, pois não há nada além do homem, e o homem é Deus. Agora, vamos entrar no silêncio.